Peço você que abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Lerei dos versos 1 ao 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 10. A palavra de Deus assim diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, essa carta de Pedro, ela é dirigida a cristãos que estão dispersos, que são forasteiros. Não é uma igreja específica que está localizada em Colossos, na Galácia, em Filipos ou Tessalônica. Ela é uma epístola geral, ela é endereçada à igreja de Deus de forma geral. E em particular, esses crentes tinham uma característica: eles eram peregrinos e forasteiros. Pedro já anuncia essa característica no verso 1 do capítulo 1, quando ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então essa é a condição desses crentes, na sua maioria gentios, não judeus. E eles se encontram nessa situação de forasteiros, de peregrinos. Essa carta foi escrita ali por volta do ano 64. A igreja passava por perseguição. Os judeus perseguiam a igreja cristã. Havia ali sanções econômicas, havia ali perseguição de toda sorte, calúnias dirigidas contra os crentes, contra a igreja. Era sabidamente um contexto, uma sociedade anticristã, pagã, incrédula. E é nesse contexto que esses irmãos são chamados a viver a vocação, a viver o evangelho. Peregrinos,
forasteiros, sofredores, no meio de uma sociedade incrédula e anticristã. Isso não é uma exceção. Na verdade, essa é a vocação da igreja. Esse é o chamado da igreja. Ser luz no meio das trevas. Ser sal em meio a uma sociedade que está em corrupção, em deterioração. O Senhor Jesus mesmo havia advertido em Mateus capítulo 10. Ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ovelhas enviadas como que ao meio de lobos, perseguidos, odiados. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, antes de ser preso, reunido com seus discípulos, ele ora pela sua igreja, e ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então perceba, a experiência desses irmãos a quem Pedro se dirige não é uma exceção, é a vocação, é o chamado, ser fiel a Deus, ser fiel ao Evangelho, mesmo diante desse preço, mesmo diante desse custo, de ser olhada como uma pessoa antipática, como uma pessoa desprezível, como uma pessoa que é alvo da ira e do ódio da sociedade. E Pedro então escreve para esses irmãos, para encorajar, para incentivar neles fidelidade, perseverança, para que eles não se abatessem, para que eles não desistissem de seguir a Cristo e o Evangelho, que eles pudessem manter uma vida piedosa e glorificar a Deus com as suas obras. É uma carta então que traz esse propósito de encorajamento, de ânimo, de incentivo. Vamos prosseguir, vamos continuar, vamos ser fiéis, vamos ser perseverantes, mesmo numa sociedade incrédula, mesmo numa sociedade anticristã. E eis que surge então a pergunta: como desenvolver essa fidelidade? Como desenvolver esse padrão de conduta, esse estilo de vida, de fidelidade a Cristo? E olhando então para o capítulo 2, no verso 1, Pedro já vai então nos dar a primeira orientação de que para desenvolver a fidelidade a Deus, numa sociedade anticristã e pagã, é necessário, é indispensável que nós venhamos a despojar das nossas antigas obras. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, engano, hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Esse despojar aqui é como que deixar de lado, se despir, abandonar esse estilo de vida, esse padrão de conduta que não é mais concebível na vida de alguém que conhece a Deus, que ama a Deus, que tem sido transformado pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor. Queremos crescer em fidelidade, queremos ter um testemunho diante dessa sociedade.
Nós não podemos repetir as mesmas práticas, não podemos apresentar na nossa vida o mesmo padrão, o mesmo estilo. Isso não pode ser considerado por nós como algo natural, como algo normal. Eu nasci assim, eu sou assim, esse é o meu temperamento, essa é a minha personalidade. Eu não sei esconder o que eu penso, o que eu acho. E a exortação então da Escritura é se nós de fato queremos ser fiéis ao Senhor, úteis ao Senhor, uma vida de testemunho. O primeiro requisito é que eu e você possamos deixar de lado e abandonar essas obras, essas atitudes. Pedro havia falado no capítulo 1, verso 22, que tendo purificado as vossas almas, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui Paulo, como que no capítulo 2, ele nos diz como deve ser esse amor. Esse amor não pode ser com maldade para com o próximo, não pode ser com engano, com fingimento, com hipocrisia, inveja, maledicência. Isso sequer deve ser nomeado entre o povo de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos lamentar e chorar pelos nossos pecados. Como uma boca que louva ao Senhor, exalta o nome do Senhor, é a mesma boca que em momentos seguintes está agindo com maledicência para com o irmão, com piadas e gracejos indecentes, faltando com a verdade. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Nós precisamos rogar a Deus que Ele nos purifique da nossa maldade, que Ele nos liberte desse padrão de vida repetitivo, porque isso não glorifica o nome de Deus, isso não contribui para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Deus não se agrada do nosso culto, do nosso louvor, Deus não se agrada da nossa oração, porque Ele vê o que está no nosso coração, Ele vê o fruto dos nossos lábios, os nossos comentários pelos corredores. E assim nós precisamos entender que toda a nossa vida deve ser oferecida a Deus como um ato de culto, um sacrifício vivo. O Senhor não quer de nós um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, santo e agradável, que nós nos ofereçamos a Ele como esse sacrifício. E Paulo assim alerta a cada um de nós, como peregrinos e forasteiros, que buscam crescimento, que buscam uma vida de fidelidade ao Senhor, que nós possamos nos despojar dessas obras. Nós precisamos examinar o nosso coração. Nós devemos orar: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum estilo, padrão de vida que diz respeito à antiga natureza, que tem me dominado, que tem me controlado, e que eu possa ter vitória sobre isso, que eu possa me libertar pela Tua graça desse estilo de vida. Não se conforme com isso, não ache isso normal, porque isso é danoso na vida da igreja, cria dissensões, afasta e separa irmãos. Como desenvolver a fidelidade? Primeiro requisito,
despojando-nos dessas obras antigas. Mas para desenvolver-nos na fidelidade, nós precisamos também desejar de maneira ardente a palavra de Deus. Pedro diz então no verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não tem como vivermos naquele antigo padrão de vida, de engano, fingimento, hipocrisia, maledicência, e nós desejarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai apontar e acusar do nosso pecado, da nossa incoerência. O pecado nos afasta da palavra de Deus. Nós não olhamos para a palavra de Deus com prazer, com desejo, com anseio. Por isso nós precisamos nos despojar dessas obras. E no lugar delas, nós devemos desejar ardentemente, como crianças, essa palavra de Deus. A ideia de crianças recém-nascidas aqui, não é a ideia de imaturidade, que nós devemos ser imaturos. Quando fala de desejar o leite, não traz a ideia de que nós devemos estar numa condição de sempre necessitarmos sermos ensinados das coisas básicas e elementares, como iniciantes, como novos convertidos. Não, também não é isso. A ênfase aqui está que assim como aquela criança deseja, busca por aquele nutriente, por aquele alimento, deve haver em nós esse mesmo desejo, esse mesmo anseio. E nós devemos assim nos alimentarmos do genuíno alimento espiritual. Esse genuíno aqui traz a ideia do puro, alimento puro, uma palavra que não é falsificada, uma mensagem que não é deturpada. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, com os pregadores que você ouve na televisão, na internet, no rádio. Tome cuidado, seja seletivo. Não vá ouvindo qualquer coisa, mas que nós possamos ter critério e buscar o evangelho que não foi adulterado, deturpado, para que vos seja dado crescimento para a salvação, crescimento para amadurecimento, para fortalecimento. Como que esse crescimento vem? Despojando-nos das obras antigas, do antigo estilo de vida, desejando nos alimentarmos da palavra de Deus. É assim que se dá o crescimento na vida cristã. Quando você encontra um crente com anos, décadas de caminhada cristã, mas que ainda exibe uma imaturidade, uma falta de piedade, de santidade na sua vida, obras da carne presentes que dominam suas palavras e ações, você pode ter certeza que o que tem faltado na vida desse crente é atender à exortação da palavra de Deus, é se arrepender dos seus pecados, abandoná-los, deixá-los de lado e se alimentar da palavra do Senhor. E ele diz assim no verso 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se já temos provado que o Senhor é bom. E aqui no verso 3, a ênfase está numa experiência prática, num encontro real com Cristo. Eu posso aqui descascar uma laranja, cortar uma laranja, falar as suas características, de como ela é cítrica, doce ou azeda, enfim. Mas você só vai
ter uma noção exata de como é uma laranja quando você provar e experimentar. E aqui o que Pedro está dizendo é que nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor. Você jovem, adolescente, que nasceu num lar evangélico, que desde sempre se viu dentro da igreja, você precisa ter no seu coração a certeza, a convicção de que um dia você teve um encontro pessoal com Cristo, de que um dia você foi ali alcançado pela graça, pela revelação de Cristo de uma maneira especial. Experiência essa que mudou a sua maneira de olhar para a vida, de olhar para a vida cristã. E a partir dessa experiência, desse encontro, desse momento na sua vida, ela começou a ser transformada. O seu estilo de vida, o seu testemunho, o seu compromisso com o Senhor. Porque se essa experiência não é real e verdadeira na nossa vida, nós não vamos estar nem um pouco incomodados com o nosso pecado. Nós não vamos nem um pouco desejar ardentemente por essa palavra. Esse abandonar o pecado e desejar a palavra é justamente fruto, evidência de uma vida que foi transformada, de uma vida que foi regenerada por um encontro com Cristo. Não uma fé meramente tradicional, uma religiosidade, algo que você recebeu dos seus avós, dos seus pais, e você perpetua aqueles costumes, hábitos e tradições. Mas uma fé que faz sentido no seu coração e na sua mente. Nós já temos experimentado que o Senhor é bondoso. Tivemos uma experiência real com Cristo. É assim que nós crescemos na fidelidade. E Pedro, então, a partir do verso 4, ele vai dizer que para sermos fiéis ao Senhor, além de nos despojarmos daquelas velhas obras, além de desejarmos de maneira ardente a palavra de Deus, experimentando do Senhor, a sua realidade, nós devemos permanecer em Cristo. Nós devemos continuamente nos achegarmos a Cristo, nos aproximarmos dEle. Perceba, ele diz no verso 4, chegando-vos para Ele. Um movimento, uma ação deliberada, consciente, de buscarmos ao Senhor, de nos aproximarmos no Senhor, de permanecermos nele. No Antigo Testamento, se aproximar de Deus em adoração era um privilégio dos sacerdotes. Eles eram aquela classe, aquele grupo que tinham o privilégio de se aproximar de Deus em adoração, como mediadores do povo. Mas agora na nova aliança, em Cristo Jesus, esse privilégio é estendido a todos aqueles que creem em Cristo. Como está lá em Hebreus capítulo 4, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos nos achegar e buscar estarmos próximos de Cristo. E Pedro vai dizer aqui que Cristo é a pedra que vive. Aquele templo do Antigo Testamento era feito de pedras mortas, de pedras que não podiam transmitir vida. Mas agora na nova aliança, em Cristo Jesus, nós temos um templo que é muito melhor. Nós temos um mediador, um sacerdote que é superior.
E Cristo então aqui é apresentado como uma pedra que vive, rejeitada pelos judeus, rejeitada, desprezada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Pedro, ele colocou obrigações, exigências, mas aqui agora ele fala de privilégios. Aqui ele fala de bênçãos que temos em Cristo, e que somente Cristo pode oferecer, nenhuma igreja pode oferecer, nenhuma denominação pode oferecer paz com Deus, salvação e perdão. Somente Cristo pode realizar na nossa vida perdão, paz e salvação das nossas vidas. Somente através de Cristo nós podemos ter comunhão com Deus, nos aproximarmos, nos achegarmos e termos comunhão com Ele. Perceba então que Pedro desenvolve a partir do verso 5, dizendo que na medida que onde continuamente nos afastamos do pecado, nos alimentamos da palavra, experimentamos e nos aproximamos continuadamente de Cristo. Verso 5, nós mesmos, nós somos edificados, formados como uma casa espiritual para Deus. Nós também somos chamados de pedras vivas, representando assim essa construção que Deus está realizando na nova aliança. Não um templo construído por mãos humanas, mas um templo que é construído pelo poder do Espírito de Deus, que salva, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que aplica a salvação de Cristo no coração dos eleitos de Deus. E assim, ao formar esse povo, ao formar essa igreja, Deus ele está construindo esse templo espiritual. Templo, o lugar da habitação de Deus. A igreja é o templo de Deus. A igreja não esses blocos, colunas, vigas e concretos. Essa construção nos abriga das intempéries, do sol, da chuva. A igreja de Cristo, na verdade, é a reunião dos salvos por Cristo. É o ajuntamento dos santos de Deus. E é esse povo reunido que representa essa construção, esse templo espiritual. Aquele templo antigo, a sua beleza estava no ouro, na prata, em madeiras nobres. Mas nesse templo espiritual que Deus está construindo agora, através de pedras vivas, através de um sacrifício vivo, através de homens e mulheres transformados, a beleza desse novo templo está na nossa vida transformada, está nas nossas novas obras que glorificam e exaltam a Deus. Deus é exaltado não pela quantidade de ouro, prata e pedras preciosas, como era no antigo templo, mas hoje Deus é glorificado e exaltado através de nossas vidas transformadas. Você percebe que privilégio fazer parte disso, ter sido separado por Deus para compor esse povo e essa igreja. Você percebe o privilégio de que através de Cristo você tem acesso direto a Deus. Ele ouve as suas orações, Ele recolhe e enxuga dos seus olhos as suas lágrimas. Ele te capacita e te fortalece a lidar com as suas lutas, com as suas aflições. Mesmo como peregrino e forasteiro nesse mundo, não estamos órfãos. Temos um pai, temos um pastor, temos uma família, onde quer que você chegue.
Em qualquer lugar que você vá, ali você encontra uma fração do povo de Deus, da Igreja de Cristo. E ali você é acolhido, recebido. Privilégios que desfrutamos em Cristo. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor, mesmo numa sociedade pagã, incrédula, mesmo numa sociedade anticristã, que zomba, que ironiza, que despreza, que nos reputa como pessoas tolas, como pessoas que não têm estudo, como pessoas que são atrasadas, como pessoas que parece que acabaram de sair do século da Idade Média. Pessoas que não são dignas de serem ouvidas, pelo simples fato de serem cristãos, se posicionarem como cristãos. É assim que o mundo nos olha, é assim que o mundo olha para Cristo. Mas Pedro vai também nos dizer que nós, dentro desses privilégios da nova aliança em Cristo, nós não éramos povo, mas agora somos. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos. Nós formamos uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito e objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós só vamos conseguir proclamar as virtudes de Deus na medida em que nós abandonarmos os nossos pecados, nos arrependermos deles e nos afastarmos. Nós só vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou na medida em que nós crescermos no nosso conhecimento da palavra de Deus e desejarmos ardentemente essa palavra. Nós só vamos proclamar as virtudes de Deus na medida em que nós nos achegarmos a Cristo e permanecermos nele. Só assim seremos instrumentos úteis nas mãos de Deus. Só assim teremos autoridade de vida para proclamar o Evangelho e anunciar as virtudes de Cristo. Precisamos examinar o nosso coração, avaliar nossa postura, conduta, clamarmos a misericórdia de Deus. Abandone práticas pecaminosas na sua vida. O versículo 1 mencionou algumas, mas nós sabemos que o espectro, o corpo de obras da carne é muito maior, como está lá em Gálatas 5. E talvez você lute, sofra com algumas daquelas obras da carne. Lute contra o pecado. Resista. No ano de 1436, em Constantinopla, foi ali encontrado um conjunto de manuscritos antigos datados do primeiro século da era cristã. E dentre aqueles manuscritos encontrados em Constantinopla, um deles se chamava Carta a Diogneto. Diogneto foi um gentio, um pagão, nobre, que pertencia à alta classe do império. E ele recebeu então essa carta, cujo autor é desconhecido. E essa carta então, ela apresenta quem são os cristãos. E o seu parágrafo 5º da carta a Diogneto, apresentando os cristãos, diz assim: os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes.
Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles e nem se deve ao ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Essa carta descreve o estilo de vida da Igreja de Jesus naquele primeiro século, que se distinguia pela sua fidelidade a Deus, pela sua piedade, no meio de uma sociedade anticristã. Que nós possamos, observando tudo aquilo que vimos aqui, nesses versos da carta de Pedro, que nós possamos ajustar a nossa vida ao padrão estabelecido e esperado de cada crente. Esse é o fruto esperado de uma vida transformada. Que o Senhor nos ajude a crescermos no nosso compromisso com a fidelidade ao Senhor.